Eu quero inicialmente dar meu boa noite aos telespectadores da TV Câmara, né, e uma boa noite muito especial aos colegas professores, né, Verinha? E professoras que, enfim, servidores da educação que estejam nos escutando, né, nos vendo nesse momento. Dizer da alegria de estar aqui, cumprimentar inicialmente o vereador Luiz Carlos, o professor Luiz Carlos, saudá-lo por essa iniciativa, vereador. É importante, sim, que no momento em que uma instituição, né, tão importante, não só para a luta em defesa da educação, mas para a luta em defesa da cidadania, em defesa da democracia, como é o Sindicato dos Trabalhadores da Educação, que completa 20 anos, a Câmara Municipal, através da sua iniciativa, realizar essa sessão solene para celebrar e para que isso fique, né, nos anais exatamente desta casa. Então, parabéns, né, pela iniciativa. Quero dizer da emoção que tenho de compartilhar aqui a mesa, né, com esses companheiros valorosos, né, a companheira Fátima Cardoso, atual diretora-geral do nosso sindicato, o meu companheiro, né, ex-presidente do SINT, fiz parte na época da sua gestão, o companheiro Júnior Souto e o companheiro Leilton, que está lá conosco, né, desde o início, dando uma contribuição muito importante, que é na área de comunicação. Área essa que cada vez mais se torna, né, muito importante, muito imprescindível, né, para a luta social, enfim, e para a vida e para a luta da sociedade como um todo. E Leilton tem dado uma importante contribuição. Cumprimentar os demais colegas aqui presentes. Segundo, Júnior fez aqui um breve resumo, mas, né, com bastante conteúdo e com muita significação, né, do papel que o nosso sindicato hoje representa, né, no contexto do movimento social do nosso Estado. Seguramente, o Sindicato dos Trabalhadores de Educação é uma das entidades mais respeitadas no nosso Estado, né, por tudo o que ele tem, né, representado ao longo desse tempo. Na verdade, essa história, como disse Júnior aqui, já vem de muito tempo, né, já vem de muito tempo mesmo, mas se a gente fizer uma retrospectiva, pegando como parâmetro a década de 80, que evidentemente que é no bojo da luta pela redemocratização, a época da retomada, né, das lutas sociais, que o movimento da educação ressurge, né, com muito vigor em todo o país e, inclusive, aqui no nosso Estado. A partir daquele momento, né, nós tivemos, portanto, a oportunidade de construir essa ferramenta, né, muito importante. Importante não só para zelar pelos interesses da nossa categoria, o que é legítimo e, afinal de contas, esse é um dos papéis do sindicato. Mas uma ferramenta, conforme disse Júnior aqui, voltada, né, para pensar a luta de forma mais geral, né, voltada para pensar a luta em defesa da cidadania, em defesa da democracia. E eu não tenho nenhuma dúvida, Júnior, que a história de luta do nosso sindicato, que vem desde a PRN, né, vai ser objeto ainda de muitas pesquisas aqui no nosso Estado, porque seguramente, né, tem sido, né, uma entidade muito pujante, uma entidade, né, que inovou do ponto de vista, inclusive, das práticas do movimento social. Quem não se lembra, né, Fátima, do acampamento que nós fizemos no início da década de 90, os anais da história do movimento social registram aqui no nosso Estado que nós fomos o primeiro sindicato de servidores públicos, por exemplo, a ousar naquele momento e fazer um acampamento em praça pública, e chamar os estudantes, e chamar os pais, enfim, dar aulas em praça pública, com o intuito exatamente de dialogar com a sociedade, né, com relação
né, a pauta de reivindicações que nós tínhamos e a necessidade de ter o apoio da sociedade como um todo para avançar. Eu quero ainda aqui destacar o seguinte, que normalmente o sindicato também era muito cobrado por fazer muitas greves. E eu sempre dizia o seguinte, que, na verdade, né, ninguém faz greve porque quer. Eu, particularmente, né, participei de muitas greves aqui, né, junto com os companheiros e companheiras, tivemos que coordenar muitos desses momentos, e eu dizia sempre o seguinte, que bom seria que, de fato, a gente tivesse governos com sensibilidade, com compromisso com a luta em defesa da educação, e que não fosse necessário a gente ter que paralisar exatamente, né, a sala de aula, né, porque isso não é uma atividade prazerosa para ninguém, de maneira nenhuma, mas não é mesmo, né? Pelo contrário, o grau de tensão que essas atividades trazia, como continua trazendo para todos nós. Agora, o que ocorre é que, assim como era no passado, é no presente, o que nós não podemos de maneira nenhuma desconhecer é que sim, foi e é ainda um instrumento de luta legítimo e democrático, vereador Luiz Carlos, da luta, está entendendo? Em defesa da cidadania, em defesa dos seus direitos, seja de qualquer categoria for. Mas eu coloco isso, Fátima, porque eu lembro, né, muitas vezes que diziam, mas olha, o sindicato só sabe fazer greve. Não, o sindicato não só sabe fazer greve, né? A gente sabe, inclusive, né, o quanto nos custa esses momentos de paralisação, inclusive momentos de paralisação esses, Júnior, que em determinadas épocas nós tivemos que enfrentar arbitrariedade, nós tivemos que enfrentar censura, nós tivemos que enfrentar, Fátima Cardoso, inclusive até a ameaça dos nossos legítimos vínculos empregatícios que nós tínhamos. Movimentos esses que nós tivemos que enfrentar, inclusive, né, a força da violência da polícia a serviço, diga-se de passagem, dos governantes de plantão. Né? Quantas vezes, inclusive, né, a violência vinha para cima de nós, né, com toda a virulência. Mas, né, eu acho que o importante aqui é dizer, nesse momento, que tudo isso fez a gente crescer, que tudo isso, né, trouxe para nós a maturidade, né, do ponto de vista político, no sentido da gente ter clareza que nós estamos cumprindo o nosso papel e nós temos, na verdade, né, um orgulho muito grande, né, de poder afirmar que esse sindicato nunca baixou a cabeça, nunca baixou a cabeça. Esse sindicato, inclusive, sempre soube se colocar no contexto da luta política, no contexto da luta social, ele sempre soube se colocar como um sindicato comprometido radicalmente com a luta em defesa da valorização da categoria e, ao mesmo tempo, em defesa da educação pública e de qualidade. Portanto, os princípios da autonomia, do pluralismo, os princípios da independência, são princípios que acompanham a vida do nosso sindicato desde a época da PRN até hoje, porque são princípios saudáveis e são princípios que constroem exatamente a democracia, né, do movimento social e, portanto, do papel do sindicato. Por fim, eu quero aqui também ressaltar que é evidente que, como disse Leilton aqui, nós temos muitas conquistas, nós temos muito o que celebrar, mas é evidente também que tem muita coisa ainda, né, por ser feita. Claro que tem. Mas, ao falar das conquistas hoje, ao falar dos avanços, Fátima Cardoso, eu quero falar com orgulho, quero sim falar com orgulho, não com vaidade, de jeito nenhum, mas quero falar com orgulho no sentido de dizer o seguinte, que as conquistas que nós estamos obtendo hoje, no campo da educação, inclusive a nível nacional,
elas são oriundas, está entendendo? Dessa luta que o movimento social da área da educação no Rio Grande do Norte e no país como um todo travou ao longo desses últimos 30 anos. Na verdade, Verinha, as sementes que a gente plantou ao longo desses 30 anos, elas estão começando a germinar, elas estão começando a dar frutos. Eu quero aqui dizer para vocês que um dos momentos de maior emoção que eu vivi ao longo desses 7 anos, exercendo o mandato de deputada federal na Câmara dos Deputados, foi quando eu relatei a proposta do Fundeb. E naquele momento, eu me lembrava de vocês, eu me lembrava dos meus colegas professores aqui no Estado, eu me lembrava das nossas lutas, das nossas passeatas, das nossas assembleias,